Fala galera, meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e professor. Nós temos esse humilde canal onde nós falamos sobre alguns assuntos, principalmente no que tange a psicologia, um foco mais para a área social, que é com que eu trabalho já há alguns anos aí. E hoje nós vamos falar um pouco sobre por que caridade é muito bom, mas direito é uma coisa muito melhor. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que se vocês gostam desse tipo de assunto, eu tenho um site que é o Thiago Cabral, thiago.com, onde você pode ler sobre políticas públicas, psicologia, cultura pop e muito mais nesse site, que a gente costuma escrever bastante por lá. E se você gosta desse tipo de assunto, esse site vai te trazer muito conteúdo. Entrando no assunto, nós estamos vivendo numa época em que está predominando aí o neoliberalismo, né? Não pretendo explicar aqui qual a diferença entre o liberalismo e o neoliberalismo. A gente tem aí um modelo de governo que está querendo diminuir o Estado e querendo passar a responsabilidade de certas coisas que deveriam ser do Estado para a sociedade civil, e ao mesmo tempo que muitas das pessoas acham que você ter um Estado muito grande atrapalha o livre comércio, atrapalha a liberdade das pessoas. Por outro lado, muitas pessoas já foi constatado que não conseguem sobreviver sem o apoio do Estado. Até onde o Estado tem que interferir, até onde que o Estado tem que deixar de interferir. Essa é uma polêmica que eu não tenho autoridade para esgotar aqui, mas a questão que a gente tem que falar aqui nesse momento é sobre a caridade e sobre o direito, né? Vamos começar falando do que é mais fácil, que é a caridade, que é o que todo mundo conhece. A caridade é todo um ato voluntário de uma pessoa ajudar outra pessoa, seja materialmente, seja oferecendo um serviço, seja oferecendo um suporte, às vezes até emocional. A caridade, ela é esse ato, assim, que é nobre, um ato muito bonito de você ajudar outra pessoa sem querer nada em troca, né? Sem necessariamente haver uma contrapartida dessa pessoa. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, mas se você quer chamar de caridade o que você está fazendo, é melhor que não tenha uma contrapartida. E por muito tempo, né, a caridade, ela foi a única forma que as pessoas que não tinham recursos, que não tinham acesso, seja por conta de uma carência física mesmo, ou por conta de uma carência financeira, essas pessoas, por muito tempo, a caridade foi a única forma delas sobreviverem. Por exemplo, somente em 1988, né, que foi quando foi promulgada a Constituição Cidadã, né, que é a nossa Constituição que está valendo no momento até agora, é que foi previsto que a saúde seria um direito de todos. Porque até antes de 88, né, a gente não tinha o SUS, a gente tinha o INAMPS, que era um instituto que pagava instituições de saúde para dar assistência aos trabalhadores e às suas famílias, ou seja, só quem trabalhava de carteira assinada, deixa bem claro, tinha direito à saúde, tinha direito à saúde paga pelo governo. E quem não tinha carteira assinada, ou então quem não trabalhava, dependia de instituições de caridade, como a Santa Casa de Misericórdia e outras que existiam na época. E por que caridade é ruim? A caridade é bom, né, na verdade, mas o direito é muito melhor. Na caridade, ninguém é obrigado a seguir regra nenhuma. O trabalho voluntário, ele acontece quando a pessoa quer, do jeito que a pessoa quiser, e não necessariamente, mesmo a pessoa querendo chamar aquilo de caridade, ela não necessariamente vai deixar de exigir uma contrapartida da pessoa que está sendo contemplada com aquele ato de caridade. Por exemplo, uma igreja, ela pode dar um sopão na rua para a população em situação de rua, por exemplo, mas aí ela pode querer pregar a religião junto com aquele serviço. Ou então querer que a pessoa, para continuar sendo servida com aquilo que o ato de caridade oferece, ela tem que ir na igreja, ou tem que aceitar Jesus, ou tem que deixar de frequentar a religião que ela frequenta agora. Então, não necessariamente esse princípio da contrapartida que a gente falou antes vai ser atendido na caridade. Pode ser sim que, mesmo que de forma indireta, seja exigida uma contrapartida da pessoa. E a caridade, ela não tem hora para acontecer, ela não tem obrigação de acontecer, ela não tem um método, não tem uma prática, ela não tem assim um modus operandi, então quer dizer que você não pode contar com ela. Não que, tipo assim, muitas das pessoas vão falar assim, mas quem fica vivendo de caridade é vagabundo, quem vive de caridade tem mais que aprender a trabalhar para ver se arruma alguma coisa na vida, porque isso aí é falta de serviço. Hoje em dia nós já temos esse entendimento que não é bem assim que funciona. Tem pessoas que são completamente saudáveis, né, fisicamente falando, fisiologicamente falando, e que sofrem de transtornos psicológicos, sofrem de transtornos de qualquer outro tipo, ou até mesmo a falta de acesso
a educação pode causar o que alguns psiquiatras chamam de deficiência cognitiva por falta de estimulação. Não é esse o termo correto, mas isso existe. Existe uma certa fase da criança que ela tem que ter acesso, ela tem que aprender a ler, tem que aprender a escrever, tem que aprender a lógica, né, matemática, porque depois que ela passa dessa fase do desenvolvimento, ela não consegue simplesmente, ou então fica muito mais difícil essa pessoa aprender certos tipos de conhecimento, como lógica, como português, matemática, essas coisas assim, que são os conhecimentos formais básicos que todo cidadão tem que ter, do que se ela não tiver acesso na infância a esse tipo de formação, ela na vida adulta ela vai ser uma pessoa cognitivamente carente e vai ter muita dificuldade de se desenvolver, né? Vai ter muita dificuldade de ter acesso a certos espaços que outras pessoas que tiveram acesso vão ter. Então, muitas das vezes, a pessoa ser saudável não significa que ela tem necessariamente o aparato cognitivo necessário para ela se sustentar, arrumar um emprego que pague o suficiente para ela pagar um aluguel, para ela comer minimamente. Então, muitas das vezes, a pessoa que faz a caridade também, essas instituições que fazem caridade, elas não levam isso em conta, elas veem, né, não estou generalizando, tá, gente? Eu tô falando que a maioria das vezes é o que a gente vê, mas é claro, tem instituições de caridade que fazem sem olhar a quem mesmo, consideram tudo isso que eu tô falando, mas a maioria das vezes, a maioria das pessoas que vão fazer caridade, elas fazem porque é uma coisa que elas sentem no coração e não necessariamente porque alguém mandou, porque eles querem fazer de uma forma estruturada ou eles querem saber fazer do jeito que tem que ser feito. Então, eles querem fazer do jeito que eles querem fazer, não necessariamente atender um padrão ou uma forma de fazer aquela caridade. Então, a pessoa não pode depender daquilo, e quem recebe a caridade não pode depender dela, e simplesmente vão ter pessoas que, se não for o Estado ou uma obra de caridade que intervenha na vida delas, elas nunca vão sair daquela situação, muito provavelmente nunca vão sair daquela situação. Então, entendendo isso, né, que desde que foi promulgada a questão, né, da Declaração dos Direitos Humanos e tudo mais, que é uma coisa assim que muita gente odeia por não entender. Se as pessoas, eu acredito que se entendessem os direitos humanos, elas lutariam mais, defenderiam mais esse termo. É claro que nem todo mundo que diz defender os direitos humanos necessariamente está fazendo isso. Tem muita gente que usa a bandeira de direitos humanos para falar de coisas ideológicas ou para falar de coisas que têm cunho político. É claro que a gente não pode generalizar, eu odeio generalizar, é claro, né? Mas se você entender realmente o que é direitos humanos, você parar para estudar o que é direitos humanos, é muito difícil você ser contra. Então, quando o Brasil ele promulgou a Constituição de 88, eles fizeram questão de levar em consideração essa questão dos direitos humanos, e quando a gente pensa em direitos humanos, a gente sabe que vão ter pessoas que precisam de ajuda, vão ter pessoas que precisam de intervenção do Estado. Sem intervenção do Estado, ela não vai poder agir, e tendo em vista essa questão da não exigência de contrapartida, o Estado é que é a melhor pessoa, que é o melhor ente possível para estar executando aquela função para aquela pessoa carente, principalmente por conta dessa situação que eu falei para vocês de não exigir nada em troca. Por ser feita a caridade de um viés moralista, querer moralizar a situação da pessoa, você não consegue chegar lá porque falta Jesus no seu coração, ou porque na sua encarnação anterior você fez tal coisa, então você tem que fazer uma limpeza espiritual, ou por aí vai, né? Eu tô dando exemplos aqui de qualquer religião, ou qualquer instituição de caridade, mesmo que não seja ligado à religião, eles podem ter uma visão assim moralista, sem base teórica nenhuma de por que aquela pessoa foi parar naquela situação, e elas podem querer exigir dessa pessoa uma contrapartida comportamental, ou que ela seja de uma determinada forma para ser aceita por aquele grupo que está fazendo aquela caridade. Então, o direito é melhor do que a caridade, porque no direito o Estado é obrigado a fornecer, seja saúde, educação, seja o que for que a pessoa precise, sem haver nada em troca. E isso obedece simplesmente ao princípio da garantia de direito, que é uma coisa básica de qualquer constituição de qualquer país civilizado do mundo, que é, se a pessoa não tem condição, o Estado tem que bancar. E quem tem que bancar o Estado são os cidadãos através dos impostos, e esse dinheiro tem que ser bem distribuído. Aqui no Brasil, é claro que todo mundo vai falar, mas no Brasil nada funciona, no Brasil as coisas são difíceis, as coisas são complicadas. Mas a gente tem que deixar claro, gente, que você abrir mão, mesmo que o que já tenha seja ruim, você abrir mão do que já tem é muito pior, porque aí você fica na mão dessas instituições aí,
que, mesmo sem querer, vão pedir alguma coisa em troca pela caridade que elas oferecem, pela ação, pelo serviço que elas oferecem, muitas pessoas simplesmente não vão ter acesso. Vai ter gente que, por exemplo, assim, vamos supor, é uma coisa que acontece muito, né? A gente falou no outro vídeo, né? Eu vou deixar até o link aí se vocês quiserem. A gente falou em outro vídeo sobre o preconceito nas religiões neopentecostais contra as religiões de cunho afrocentrado, né? As religiões. Então vai ter muita gente que vai falar assim, ó, beleza, eu tô te ajudando aqui, mas você tem que aceitar Jesus. Ou então você tem que sair da macumba, ou então você tem que parar de fazer, usar certo trejeito cultural que a gente não concorda, porque tem origem africana, ou tem origem em algum outro tipo de grupo étnico ou religioso com o qual a gente não concorda. Então, o Estado provendo isso, o Estado pode prover isso de uma forma neutra, sem exigir que a pessoa abandone o grupo que ela pertence, sem exigir que o sujeito deixe de ser quem ele é para estar recebendo aquele serviço. E outra coisa também de você ter os direitos, né, você em vez de ter caridade, é que você tendo um direito, o Estado é obrigado a fornecer aquele serviço de forma sistemática. O Estado ele tem que estar provendo aquele serviço sempre, de forma continuada, sem parar e sem olhar a quem, né? Porque você vai olhar lá a questão da assistência social, é a quem precisar. A assistência social não estabelece renda, a assistência social não estabelece religião, não estabelece etnia, não estabelece localidade onde você mora ou deixa de morar. A assistência social simplesmente ela diz que você tem direito a ter acesso àquele serviço e o Estado tem que prover. E na minha lógica, gente, até onde eu estudei, até onde eu vivi, é isso que tem que acontecer mesmo. E com esse governo que a gente está tendo aí, que está tendo essas iniciativas neoliberais, nós estamos vendo que o Estado ele está querendo, né, esse governo que nós estamos vendo aí, ele está querendo sair de cena e deixar que a sociedade civil assuma certas responsabilidades. Ele está querendo que se moralize, né, de certa forma, a oferta desse serviço. Porque muitas das vezes, né, a pessoa que, como eu disse antes, a pessoa que oferece esse serviço de caridade, ela vê a pessoa estando naquela situação por um motivo moral, por um motivo que seja por falta de, muitas das vezes, falta de vergonha na cara, ou porque você não se esforçou o suficiente. E o que eu tô falando é que essa visão, ela é torta, essa visão ela é enviesada e muitas das vezes, né, você não vai conseguir ajudar a pessoa vai acessar aquele serviço de caridade e vai ser, né, de uma forma momentânea, aquilo não vai resolver a situação dela. É claro que tem pessoas, gente, que precisam de um empurrãozinho para sair da situação em que elas estão. Claro, vai ter gente que, um prato de comida vai ser o suficiente para aquela pessoa conquistar o que ela precisa conquistar e sair da situação que ela tá. Mas tem pessoas que são muito comprometidas, tem pessoas que têm muita dificuldade, e não é necessariamente uma dificuldade física, é uma dificuldade mental, não necessariamente é um transtorno, é uma falta de acesso que ela teve durante o desenvolvimento dela, uma falta de cuidado quando ela teve durante o desenvolvimento dela, ou às vezes um trauma, uma sequência de coisas que aconteceram que fez essa pessoa ir parar onde que ela está agora. Então não é uma sopa que vai resolver, não é um conselho que vai resolver, às vezes é um trabalho sistematizado que pode demorar anos para fazer com que aquela pessoa saia daquela situação. E muitas das vezes o que vai acontecer, gente, é que essa pessoa ela não vai sair daquela situação se não houver mesmo ajuda monetária do governo, se não tiver mesmo dinheiro envolvido, como Bolsa Família, como BPC, ou seja, qualquer outro benefício que exista, porque tem pessoas, gente, que é o que eu tô falando, que elas não têm condição de seguir sozinhas, né? Não têm condição de sustentar, tem pessoas que vão precisar de orientação constante na vida delas, vão precisar de alguém que monitore, né? Eu não tô falando que essas pessoas sejam incapazes, ou que essas pessoas sejam deficientes, ou que elas sejam burras. Tem muita gente que fala assim, mas olha só, você tá falando que o cara tem deficiência, que ele tem dificuldade, mas se você der uma nota de 50 na mão dele, ele não vai rasgar, ele não vai comer cocô, ou qualquer coisa, ou qualquer absurdo desse tipo, que eu já ouvi gente falar assim. Mas isso não significa, gente, que por uma pessoa não simplesmente rasgar dinheiro, não bater a cabeça na parede, que ela seja capaz, por exemplo, de acordar todo dia às 6 horas da manhã para pegar no serviço às 7. Entendeu? Tem pessoas que têm dificuldades, é claro, elas têm que ter a oportunidade de superar essa dificuldade, tem, mas vai ter gente que não vai conseguir. E para quem não consegue, somos todos iguais perante a lei, não somos? Então o Estado ele tem que fornecer para quem precisa aquilo que ele precisa, ok? Então isso é uma coisa básica aí que as pessoas têm que parar para pensar, é uma coisa básica que as pessoas têm que tomar ciência, e não é legal
o governo está passando para a sociedade, o governo está passando para a sociedade civil, para as entidades, seja quais elas forem, essa responsabilidade de prover aquilo que falta para as pessoas. Quem tem que prover, gente, é o Estado. Quem tem o dinheiro, quem tem o recurso, mesmo que seja insuficiente, mesmo que seja mal administrado, é o Estado, porque somente ele pode fazer esse atendimento, somente ele pode fazer esse serviço de uma forma neutra, de uma forma que seja continuada e de uma forma que seja sistematizada para que atenda às necessidades daquela pessoa. E aí, o que você acha? Você concorda comigo? Você acha que o Estado tem que bancar mesmo? Ou você acha que o Estado tá grande demais, tá querendo mandar na vida das pessoas, que a gente aqui sabe o que é bom? Deixa o seu comentário aí, eu procuro responder sempre que possível. Se você gosta desse tipo de assunto, ou gosta dos diversos assuntos que a gente traz aqui, se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo específico, deixa aquele joinha pra gente que ajuda pra caramba. E não deixe de mostrar esse vídeo para uma pessoa que você acha que tem que saber essas informações que a gente está trazendo aqui, ou que tem uma opinião diferente para trazer para a gente também, porque aqui a gente está para aprender também. Talvez você tenha alguma opinião que possa trazer para a gente, que possa trazer um novo ponto de vista para a gente sobre esse assunto. Beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Tchauzinho!